E a partir de hoje, no programa referencial, nós estamos estreando o quadro Saúde Bucal. E você que está aí nos assistindo poderá participar. Basta enviar a sua pergunta para o e-mail programareferencial@hotmail.com e os especialistas da área estarão esclarecendo todas as dúvidas. O tema de hoje é sobre implante dentário e a nossa conversa é com o Dr. Elcio Caldas. Confira. E ao meu lado, o Dr. Elcio Caldas, especialista em implante, aqui direto da Vila Odonto. Nós vamos estar respondendo hoje as suas perguntas a respeito de saúde bucal. Afinal, está estreando hoje o quadro Saúde Bucal aqui no programa referencial, com o objetivo de esclarecer as dúvidas, que são muitas, né, doutor Elcio? É verdade. Muito obrigada por estar participando desse quadro conosco e está assim respondendo também a muitas perguntas que virão por aí, viu? Eu que agradeço. Estamos aqui para tirar a dúvida do pessoal. Ok. Vamos começar então o nosso quadro de hoje fazendo uma pergunta. Somente os idosos, doutor Elcio, podem fazer implante? Então, hoje em dia os implantes é um tratamento que é muito viável, né? Bem fácil, de prognóstico muito favorável. Existe na nossa sociedade hoje uma grande parcela da população que perdeu o dente, seja por um trauma, seja por uma doença que acometeu o dente, né, e veio a perder esse dente. A gente encontra esse índice de perca mais em pacientes idosos, mas nada impede de ter a necessidade, hoje tem a necessidade de alguns casos de colocar em pacientes mais jovens, sem problema algum. Doutor Elcio, é possível fazer o implante de todos os dentes? Sim, possível é. A gente tem alguns requisitos, que é ter osso suficiente para que a gente coloque esse implante, né? Na realidade, existem alguns casos que a gente precisa reabilitar toda a boca do paciente. Quando se tem necessidade de reabilitação, você pode colocar de forma unitária implante a implante, quando é possível, e isso tem que fazer um planejamento, ou distribuir alguns implantes nesse arco e colocar uma prótese parafusada e reabilitando todo o arco do paciente. É um processo longo, demorado ou não? Às vezes, depende da situação que o paciente se encontra, né? Às vezes, pacientes que já perderam muito osso, tiveram uma reabsorção óssea muito grande, esse tratamento pode se prolongar mais. Mas hoje em dia existem técnicas que favorecem, né, que a gente vai já falar um pouco sobre a carga imediata, a gente vai explicar que a gente pode colocar os implantes de maneira bem rápida, até dentro de uma semana já colocar os dentes. Bom, ele falou de carga imediata e essa é uma das perguntas, né, que a nossa população fez. Mas nós vamos começar com uma pergunta feita por uma telespectadora do programa a respeito de rejeição. Vamos dar uma olhada? Vamos. E, doutor Elcio, eu tenho uma dúvida. Existe o risco de rejeição do implante dentário? Então, rejeição não existe, tá? O material que é utilizado para colocação e para reconfecção do implante é o titânio. O titânio é totalmente biocompatível, sendo assim não existe nenhum tipo de rejeição. O que existe é falha nesse processo. Às vezes a união desse implante ao osso pode acontecer uma falha e esse implante não unir ao osso e aí ocorre a perca do implante. Mas isso é um índice pequeno. Hoje em dia a gente trabalha sobre índices de 97% a 98% de solução para os casos. Então, uma pequena parte pode sim ocorrer, mas não por rejeição, por insucesso mesmo. Bom, outro telespectador também tem uma pergunta a fazer, né? Vamos estar acompanhando aí. Eu queria saber quanto tempo a gente pode esperar depois que extrai um dente para fazer o implante. Olha, depende do caso. Você acabou de extrair um dente, existem hoje técnicas que são utilizadas para a colocação imediata do implante, tá? Na grande maioria dos casos é possível sim, na hora que você perdeu esse dente, já colocar o implante. E é isso que a gente tenta fazer. Existem alguns casos que não vai ser possível fazer isso, pela perca de osso nessa região. Aí tem a necessidade da gente regenerar essa área, que pode ser feito com enxertos ósseos, enxertos de materiais artificiais para recompor esse osso. Depois de recomposto, a gente faz a colocação do implante.
Mas se não tiver nenhum defeito ósseo, é totalmente viável colocar o implante e até mesmo colocar já o dente na mesma sessão. Ok, vamos ver mais uma dúvida aí de um telespectador. Mesmo não havendo osso suficiente, é possível fazer um implante? Certo, hoje em dia a quantidade óssea nem sempre ela é impeditiva para que você possa colocar os implantes, né? Hoje em dia a gente tem técnicas bem modernas e bem evoluídas na área dos biomateriais. Biomateriais é o material artificial que vai ser utilizado para recompor esse osso, né? Então a gente pula aquelas cirurgias mais invasivas para retirar o osso de outros locais e colocar na região que precisa do implante. Então, para isso, a gente tem esses materiais que é colocado sobre o osso. Esse osso pode ser ganhar tanto espessura quanto altura, e aí a gente tem a possibilidade de colocar o implante de forma satisfatória, né, e com uma longevidade bem agradável da prótese. Doutora Elcio, fazer um implante é mais simples do que se parece? Porque as pessoas ficam assim apavoradas, né? Quando fala, eu tenho que fazer um implante, já dá-se aquela sensação de que vai passar por um período traumático e tudo. Existe isso ou é mais simples? Pessoas, normalmente os pacientes quando entram para a cirurgia, né, o próprio nome cirurgia, elas já entram com certo receio. Mas as técnicas anestésicas de controle de dor hoje são bem evoluídas, né? Então a gente consegue controlar a dor do paciente. Controlando a dor do paciente, a gente consegue um processo cirúrgico bem agradável para o paciente. Vamos ver também mais outra pergunta de um telespectador. Doutor Elcio, eu gostaria de perguntar se eu posso fazer a prótese definitiva no mesmo dia em que for feita a cirurgia de extração dos dentes? Então, a prótese ela pode sim ser confeccionada no mesmo dia. Tá? Isso vai depender de quê? Vai depender daquilo que foi planejado previamente. Existem situações que é planejado fazer as próteses de carga imediata, né? Então, é feita a cirurgia do implante, nesse mesmo dia já é feito o molde enviado para o laboratório e no laboratório vai ser confeccionada uma prótese definitiva. A próxima sessão desse paciente vai ser para instalar as próteses definitivas. Bom, você falou aí de carga imediata, né? Implante de carga imediata, e é justamente essa pergunta do nosso telespectador, né? Vamos lá, vamos olhar. Doutor Elcio, eu sou Sócrates Pinto e eu tenho uma dúvida. O que é implante de carga imediata? Carga imediata. Existe um protocolo hoje em dia nos implantes convencionais que você fez a cirurgia do implante, instalou o implante, você tem que esperar 3 meses de ósseo-integração. A ósseo-integração é a união do implante ao osso. Depois de unido, esse implante pode receber uma prótese e começar a receber carga. Existem alguns casos, quando o paciente tem osso e condições suficientes para isso, que a gente coloca o implante e nesse mesmo dia já coloca uma prótese sobre esse implante. Para isso, o implante tem que ter estabilidade nesse osso. Tendo estabilidade e condições favoráveis para isso, o paciente recebe o procedimento cirúrgico no mesmo dia e também já recebe a prótese. Você já pegou algum paciente para fazer implante que seja criança, por exemplo? Que Não. tenha ocorrido um caso como esse, por exemplo, um acidente? As crianças elas não podem dente fazer os implantes, né? Na realidade, a gente tem que esperar o crescimento ósseo. Para isso, a gente faz alguns exames. Normalmente, a idade de maturação óssea ela vai estar entre 17 a 18 anos. Então, se uma criança perder o dente, ela vai ter que usar alguns dispositivos, mantenedor de espaço, então ela tem que ser encaminhada para uma odontopediatra. E aí depois, quando chegar próximo da idade de crescimento ósseo, a gente faz um exame carpal, que é o exame da mão, e pela formação óssea da mão, a gente consegue dizer a idade óssea desse paciente e se ele já está apto a receber o implante. Doutor Elcio, eu quero agradecer a sua participação. O doutor Elcio vai estar conosco a partir de agora aqui no quadro Saúde Bucal, respondendo a sua pergunta. Então, se você quiser participar, já tem dúvidas, anote aí o nosso e-mail, programareferencial@hotmail.com. Mande a sua pergunta, porque na semana que vem a gente volta para estar falando sobre outros assuntos. Inclusive, pode ser a sua pergunta. Tá certo? Doutora Elcio, muito obrigada. A gente espera ter contribuído, né? Ter esclarecido aí as dúvidas, né? Sem dúvida. E coloco à disposição para responder aí e tirar as dúvidas de todo mundo. Direto aqui da Vila Odonto, gente. Dentro de um consultório odontológico. Estamos aqui falando de saúde bucal. Até a próxima semana. Até breve.